Salve, rapaziada! Muito bem-vindos ao primeiro episódio do Goldcast. Tô aqui com a camisa do Peixão, ó. Em breve vocês vão ver que é outra camisa diferente, né? Nossa camisa ainda não ficou pronta. Mas por enquanto tô usando a camisa do Peixão, que é toda preta aqui. E o Pelezinho, que tá na minha frente, tá com a camisa branca do São Paulo, né? Esquece, né, rapaziada? Não tem como, rapaziada. Muito obrigado pela presença de todo mundo que tá aí. Satisfação começar o primeiro episódio do Goldcast junto com o Brabo. Valeu, irmão. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Vamos pra cima que a gente vai fazer história. Muitos problemas técnicos, vamos dizer assim, erro nosso de principiante, mas se tem coisa dando errado é porque vem coisa boa. A gente vai dar um jeitinho. Pra quem não sabe, o Goldcast... Esse nome saiu da onde? O Pelezinho, por mais que ele fala que é madridista, ele é mais fã do Messi. Nunca vi isso na minha vida. Ô louco, cara, ô louco. O cara madridista é fã do Messi, mas tem que respeitar, né? E eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, então a gente achou que esse nome combina muito. Com certeza. Com isso, né? Vocês podem ver até o logo ali, ó, Goldcast com a cabrinha, meio que do podcast. Então, esse é o nascimento do Goldcast, o primeiro episódio de todos, que a gente vai conversar entre a gente, apresentar pra vocês um pouquinho mais sobre quem nós somos, pra quem ainda não conhece, né? E Exato. Depois a gente vai falar sobre futebol e tudo que um podcast tem a ver, né, Pelezinha? Aí. Com certeza, e a gente quer saber vocês também, fala aí no chat, vai comentando, porque a gente quer saber, afinal, quem é o Gold, né? A gente tem que saber a opinião Isso aí de vocês. Tem que responder em todos os episódios. Porque cada um aqui tem uma opinião diferente. Exato. Eu tenho a minha, que é a verdade, e ele tem a dele, que é a mentira, né? Mas vamos pra cima, vamos começar aí. E, se Deus quiser, vai ser primeiro episódio top. Então vamos começar, né, irmão? Fala um pouquinho aí de você, da sua história, quem é o Rick Paiva, pro pessoal conhecer. Bom, pra quem não conhece... Bom, primeiro mandar um abraço pra rapaziada que tá ao vivo ali no Instagram, né? Esse episódio vai pro YouTube depois, que a gente vai lançar ali como uma estreia, tudo. Mas tem gente já aqui no Instagram pra ver um pouco mais como vai funcionar, né? Exato. A gente não sabe se vai ser todas as vezes ao vivo no Instagram, mas pelo menos esse primeiro episódio pra mostrar pra vocês como tá sendo ao vivo, que a nossa intenção era fazer ao vivo no YouTube, mas infelizmente não conseguimos. Mas em breve a gente vai conseguir. Com certeza. E, bom... Primeiro me apresentar, né? Sou Henrique Paiva, jornalista e jogador. Agora que jogador, né? Que jogador, homem é brabo. Pra minha segunda temporada no Ousadia. Vamos ver se essa temporada sai melhor que a passada, né? Mas enfim, vim aqui pra Espanha, aqui eu faço vídeos aí pro Instagram em estádio, jogando, enfim. Mas minha profissão é jornalista esportivo. E já tenho alguns anos aí criando conteúdo na internet. Comecei lá... No YouTube comecei bem antes, já 2019, mas pro Instagram 2023, por aí, TikTok também. Sim. E agora estamos aí numa coisa nova, né? É, o homem é brabo. E o Pelezinho, quem é o Pelé? O Pelé todo mundo sabe quem é, né? Exato, o Pelé. Agora, quem é o Pelezinho? O Pelezinho, na verdade, se chama Lucas Cauã. Pra você que não sabe, Lucas Cauã de Souza dos Santos. Nome composto e 2 sobrenomes ainda. Rick jornalista, eu sou eu. Não tenho uma profissão, de fato, né? Não sou formado em nada, mas... Podcaster agora. Agora sou apresentador de podcast. Não, realização de um sonho. Cheguei na Espanha tem um ano e meio, mais ou menos. E vim para trabalho, não vim com o intuito de jogar futebol. Mas chegando aqui, vendo como o futebol funciona, como o pessoal leva o futebol aqui, eu... comecei a mergulhar um pouco mais, comecei a criar conteúdo depois que eu cheguei na Espanha, era uma coisa que eu já tinha muita vontade de fazer, mas a gente foi com vergonha e enfim. Cheguei aqui, longe de todo mundo, só eu e minha mulher. Aliás, muito obrigado, amor, te amo. Nossas mulheres estão aqui. Exato, hoje, é que se não fosse elas, né, mano, você sabe, né? Não ia ter como. Mas enfim... Aí, chegando aqui, vi como o pessoal levava o futebol e resolvi me aprofundar. Foi onde eu conheci o Queixinho, não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Queixinho. Também. E aí surgiu a oportunidade de vir pro Ousadia, ele lançou o projeto, eu comecei aquela loucura, dá uma vaga. E aí, calhou que deu certo, conheci o Rick e a gente foi se dando bem aí nesse meio tempo, graças a Deus, e vai seguir assim. E estamos aqui hoje com o podcast que, no fundo, era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, então é uma realização de um sonho mesmo, tá aqui, mano. De novo, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, pô, esquece. Pô, e uma coisa que você falou que eu acho da hora é que você falou assim que o futebol aqui é visto de outra maneira, né? E, mano, no Brasil, tipo, tudo bem que no Brasil tem os times de várzea e tal, mas Sim. eu acho que aqui é muito diferente, porque
eu, por exemplo, me senti mais jogador aqui do que jogando em qualquer outro time de várzea lá. Porque a questão, pra quem não sabe, aqui, todos os times que você joga, independente da divisão, você tem que meio que ser federado, né? Sim. Até em times que jogam em ligas alternativas que não tem a ver com a federação, você tem que dar lá o seu documento, tudo. Não que isso não aconteça nos times de várzea do Brasil, mas por exemplo, quando a gente jogou a quarta catalana, que é a última divisão aqui da Catalunha, tipo, federado, tudo certinho, uniforme, bandeirinha, tem que pagar o juiz. Então, acaba que você se sente mais jogador, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa que eu acho muito da hora. Então, se alguém quiser vir jogar na Espanha aqui, mesmo que seja na última divisão, você vai com certeza se sentir jogador. Cara, é muito diferente. E eu cheguei aqui na Espanha quando tava no inverno, né? Uhum. E aí você chega, mesmo eu tava numa cidadezinha com 5 mil habitantes, e aí eu cheguei, eu vi o campo lá, não sabia, aí um dia à noite eu andando assim aleatoriamente, eu vi o pessoal treinando. E aí você vê o pessoal tudo com as coisas de frio assim e tal, aí você fica lembrando de jogos de Champions que você acompanha já e tal. Já na neve, no frio. Já mete aqui o cachecol. Esquece. E eu falei, cara, eu não preciso disso. E eu tava acima do peso, com lesão e tal, mas falei, não, vou voltar. E eu, cara, eu arrisco a dizer assim, que se a Espanha não gosta... Eu arrisco a dizer que a Espanha talvez goste mais de futebol do que o Brasil hoje em dia. Sabe, o espanhol. Sim. Claro que tem as questões culturais de segurança e tal, mas assim, eu também morava em uma cidade grande, relativamente grande, mas aqui você vê muito mais crianças jogando bola na rua. E só falta eles jogarem bola descalço, né? Pra pegar a qualidade. Arrancar o pé. Mas... vê muito mais criança jogando bola na rua, criança e menina, menino e menina. Por isso que o futebol espanhol tá tão forte, tanto no masculino quanto no feminino. É muito, muito assim. E aqui eles vivem o futebol tanto quanto o brasileiro, velho. E aí você se sente, vamos dizer, em partes no Brasil relacionado ao futebol, com essa paixão, mas com uma estrutura muito melhor. De treinamentos, campos, a rotina, como é levado o futebol. Então, acho que isso que coopera muito para você se sentir mais jogador aqui do que no Brasil. Sim. Não, eu acho que é isso mesmo, mas apesar de que deve ter gente aí que vai ficar brava falando que o espanhol gosta mais de futebol do que não é exatamente isso, né? Não vou dizer que de fato gosta mais, mas, assim, tanto quanto, sabe? Tá muito parelho, porque eles gostam muito, velho. E, assim... a torcida em si, não. A torcida, na hora de torcer no jogo, não é como o Brasil, não tem como. Mas como eles vivem o futebol no dia a dia, sabe? Acompanham muito, discutem muito sobre futebol nos bares e tal. Pô, baseado na experiência que a gente tem aqui com torcida na Espanha, nessa última temporada, todas as vezes que deu briga com torcida, tanto nossa torcida como torcida visitante nos jogos do Ousadia, principalmente... Se fosse no Brasil, então ia virar pancadaria. Exato. Não, porque os caras aqui se doem por coisas que no Brasil, tipo, é normal. Você fala assim, o cara vai olhar pra você e fala assim, beleza. E aqui, qualquer coisinha dá motivo de briga. Tanto que já saiu briga em vários jogos. Exato. E muitas vezes também eles não aceitam o nosso tipo de torcida. Da gente estar, às vezes, apoiando. Pô, salve Letícia. Salve Letícia, não tem como. A Letícia é a maior apoiadora. A Ana também apoia bastante. Mas eles não aceitam muito esse apoio que a torcida dá para os jogadores de motivação. Sim. E muitas vezes o apoio que a torcida dá é tentando afetar o psicológico do adversário. Eles não entendem isso como parte do jogo. Eles entendem que é uma ofensa. E uma ofensa à pessoa em si não é, cara. É só, às vezes, o brasileiro vê como uma maneira de desestabilizar o jogador. Claro que tem coisas e coisas. Exato. Cara, né? Mas, tipo assim, às vezes uma vai alguma coisa, eles ficam bolados, velho. Eles não entendem isso aí. E pro brasileiro é muito difícil ir pra um jogo e não agir dessa maneira, quem gosta de futebol. Sim. Mas é que é difícil falar, mano. Mas é o que eu falei. Se alguém um dia vier jogar aqui na Espanha, vai perceber que, tipo... Muita gente gosta muito de falar nos vídeos, né? Tanto dentro de campo quanto fora. Inclusive falam que é fácil. Mas quando a gente tá ali jogando, não é que é fácil. Também não é difícil. Não vou falar que, tipo, nossa, é muito difícil jogar contra os caras. Mas não é fácil também, velho. Às vezes a gente vai jogar contra... Por exemplo, eu mesmo, eu já teve jogo contra time que tava lá em primeiro, segundo da tabela, que, pô, fiz 2 gols. Nas 2 vezes que a gente jogou contra o último... que era o Hailukong, era um time chinês aqui que, tipo, os caras tiveram, sei lá, 90% de derrotas no jogo. Nas 2 vezes que eu joguei contra eles, eu não fiz nenhum gol, velho.
Exato. Então, tipo assim, não é porque é fácil que necessariamente você vai jogar bem e fazer um gol. Então, muitas coisas influenciam. Torcida, o próprio jogo em si, o próprio time em si. Então, Com certeza. O time, a língua no começo te influencia muito. Cara, o mental é muito importante pra quem tá jogando. E se você... A gente deu sorte de estar num time de brasileiro, então acaba ficando se sentindo mais em casa. sim. Mas você tá fora num time só de espanhol, mexe muito com a sua confiança, porque muitas vezes os caras não te recebem bem, tu é um cara que eles não querem, muitas vezes, né? Claro, não são todos. Tipo, por exemplo, acho que o Japa comentou que ele teve uma experiência ruim. Eu não tive, quando eu tava no time lá Sim. de Eps, que eu tava treinando com eles me receberam super bem. Mas se o time não te recebe bem, cara, a confiança vai lá embaixo. E aí entra tudo, o clima, Sim. entra o clima, o tempo mesmo, o clima do jogo que é diferente. Gramado, cara, gramado, eu senti muita diferença quando eu cheguei aqui, porque sintético a bola corre muito. E aí, por exemplo, quando eu tava treinando lá, pô, no inverno, aí ia ter um jogo treino e os caras, o sintético eles molharam ainda. Mano, a bola parecia um tiro. Sim. Agora Aliás, nem... muita gente fala, tipo, eu postei um vídeo não, faz umas 2 semanas eu postei um vídeo. E falaram assim, pô, Rick, você tá comprando chuteira de cravo pra jogar no sintético? Mas, rapaziada, aqui é diferente o sintético. Não é igual ao do Brasil, não Você sei. me ensinou isso. Não, é que eu não sei, por exemplo, em São Paulo, o sintético de São Paulo é totalmente diferente do que tem aqui. Sim. Em São Paulo, eu sempre joguei com chuteira Society Sim. mesmo. Só que aqui existe uma chuteira de cravo que você usa especificamente pro sintético que tem aqui. O sintético daqui é diferente. Então, se você vai comprar uma chuteira no site da Nike, da Adidas, os caras não pagaram, mas eu tô falando o nome da marca aqui. Patrocina nós aí. Tem que aprender a não falar. Aqui tem... Então, aqui tem dois, perdão, aqui tem dois fãs do Nike e Adidas aqui. qualquer uma aí que chegar antes, a gente liberou. Ou Puma também, né? Se o Neymar usar não, Puma, também, eu vou usar o quê, pô? Também. Então, e aí, se você for comprar no site, você vai ver que tem um modelo específico pra grama natural, um modelo específico pra só Society e um que é a mescla dos dois, que é um cravo pro Society. Então, muita gente comentou e falou, pô, você vai zoar não sei o que, tal, forçando não sei o que. Não, rapaziada, a chuteira é feita pra isso. Então, só pra deixar claro esse negócio aí. Exato. Ei, e agora que eu ia comentar, Pelezinho tá de camisa 10, rapaziada. Agora o homem tá jogando de camisa 10, titular, meio campo. Tá gostando? Pô, tá maluco, graças a Deus. Agradecer o pessoal do Progressor. E eu gosto muito de agradecer, eu agradeço todo mundo. Tá? Não, de verdade, eu sou muito grato às oportunidades que Deus dá. Então, o pessoal do Progressor me abriu as portas, me deu confiança, tá me dando minutagem. Então, aos poucos estou melhorando. O primeiro jogo foi uma nota ali 6,5, 7. Nesse outro já subiu para um 8,5 aí, porque foi bem. Então, com confiança, as coisas melhoram, cara. Vai sair o golzinho, né? Se Deus quiser, pô, eu tinha uma bola na trave no último jogo. Eu vou postar um vídeo com os lances pra vocês, rapaziada. Eu quero ver, pô, te pedir. Não, é correria, né, mano? Eu vi uns lances lá que você driblou os caras. Não, tem mais alguns ainda. Tem mais alguns. Tem o lance tem os passes que na hora que eu postei, eu só postei o lance do drible. Mas tem os passes que eu acertei. Tem o bola na trave que o goleiro saiu, cobertura, a bola pegou na trave, velho. Porque, pô, era o primeiro gol, mas enfim. Mas, rapaziada, eu queria falar, você que tá vendo no YouTube, no lançamento, já se inscreve no canal, comenta e compartilha esse vídeo com todo mundo, né? É isso aí, é o primeiro. Se você não ajudar nós, o YouTube não vai recomendar pra ninguém. A gente tá precisando, né? Com certeza. É começo, rapaziada. Ajuda a gente aí. Tá ligado, né? E você, mano? Antes de você vir pra Barcelona, como que foi um pouquinho? Você chegou na Espanha e aí tu veio direto, tu passou por Madrid, não? Sim, eu morei 1 ano e meio em Madrid pra fazer um master de jornalismo esportivo, depois voltei pro Brasil. E aí depois, quando eu voltei pra cá de novo, eu conheci a Ana aqui, né? Minha mulher, tá aqui me assistindo, te amo, amor. E aí depois, quando eu voltei pra cá, eu ia fazer um teste num time aqui da comunidade de Valência, chama Burriana. É um time que tava na terceira ref na época. Caraca. E eu ia fazer um teste lá, eu fiquei lá 1 mês, não, eu ia ficar 1 mês fazendo teste no time A, pra depois ver se os caras me contratavam e tal. Eu fui pra cidade, uma cidade horrível. Nossa, eu nunca fui numa cidade tão ruim na Espanha na vida, velho. A Ana foi comigo, a gente sempre fala disso. É uma cidade muito feia, velho. É verdade, Ana, procede. E outra, uma coisa. A estação tipo assim, você sai de Valência e pega um trem, que é tipo cercanias. E aí pra chegar no pueblo é 1 hora de trem. Caraca. E aí quando você chega na estação, você tem que caminhar 30 minutos até a cidade. Caraca. Então, tipo assim, você gasta meia hora só pra ir até a estação. Cara, é tipo... É igual onde a gente tava, né?
pra ir. A gente morava numa cidadezinha assim também, que é Iepes. E ela é de Castilla-La Mancha. Sim. E aí, onde tinha o trem era Aranjuez, que já é Madrid. Então tinha que andar. E aí não tinha trem pra ir lá. Aí ou muito andar ruim, ou velho. tinha que ter um. Igual a gente tinha a prima dela e buscava a gente de carro. Sim. Porque não tinha ônibus pra ir de Aranjuez pra Iepes, por Sim. exemplo. Na verdade, tinha um de manhã que passava de Iepes, e vinha de Iepes, ia por Aranjuez, ia pra Madrid, e depois ele voltava às 6 da tarde só. Uma Já ida é. e uma volta. Exato. Então, qualquer coisa fora disso, você ia caminhando. Ah, Várias vezes a gente já viu pessoa indo caminhando, pô. Não, era muito ruim, mano. E aí acabou que eu fiquei só uma semana treinando no time A, e os caras me colocaram pro time B. E aí, tipo, só tinha eu de brasileiro lá no time. Os caras não. Tudo era espanhol e o time B era meio que um time sub-21, tá ligado? Uhum. E como eu sou mais velho que os caras, então os caras ficavam. Além de já ficar entre eles pela idade, Aham. ainda ficava entre eles por causa do idioma. Não do idioma, porque eu falo espanhol também, mas, Sim. tipo, mesmo eu falando espanhol, os caras não davam moral. Sim. E aí eu comecei a falar, será que vale a pena ficar, não sei o quê. Daí acabou que eu saí. Aí depois eu vim pra Barcelona. Uhum. Então, tipo, a minha intenção, quando eu vim, era ficar lá. E eu não vim com a intenção de ficar em Barcelona, Sim. mas por causa dessas coisas, eu vim pra Barcelona pra ficar um tempo aqui depois que isso aconteceu, porque eu fiquei triste e tal. E aí, quando eu cheguei aqui em Barcelona, eu conheci o Queixinho, vi que ele começou a ousadia, daí eu decidi ficar. Entendi. Então foi mais por causa disso. Foi você que me falou que acho que ia ter um jogo treino e você fez 2 gols, alguma coisa assim? Foi você que me contou? Do que do... Desse time que você tava fazendo a prova. Que já... Putz, eu não lembro. Alguém me contou que tava fazendo uma avaliação e aí o treinador falou assim, os dois quem fizer gol hoje já tá meio que garantido no time. Ah, não fui eu. Não lembro. Alguém me contou uma experiência assim Foi também. sabe quem foi isso aí? Foi o Thierry. Deu 2 gols lá no jogo de treino da ousadia e o Thierry agora é bravo, pô. contratado. Você viu, né? E ele colocou lá nos stories. Pode anotar que vão ter muitos gols aí. Chamou, né? Não, e o pior é que ele é brabo, pô. Eu falo pra ele. Ele fala assim, mas é de confiança. Esse cara confia, ele é bom de bola, pô. Sim. Tá maluco. E o primeiro gol dele agora em Portugal foi assistência minha, hein? Não Tamo junto, esquece, Thierry. né? Tá Não passando, vai esquecer nunca, hein? tá passando a benção, eu olhando pra lá, né? Só porque eu apontei, você achou que ele tava ali, né? Passando a benção, tipo o Messi pro Yamal. Tu foi o artilheiro, né? Se ele for artilheiro esse ano, é porque tu passou a... Daí eu tenho que ser o líder de assistência. Mas então, aí alguém me contou que teve essa experiência que o cara falou assim, o treinador falou, quem fizer gol e não sei o que já tá meio que garantido no Sim. time. E aí o cara foi e fez gol e achou que tá, pô, tô garantido e tal. E aí chegou na hora, o treinador, tipo, mesmo assim, não, mas é porque já tem... Achou não que lembro não qual ia- foi o argumento. Achou que entendeu? não ia meter o gol. Exato, aí chegou na hora, tipo, mesmo assim o treinador não Esse quis. Eu cara não é lembro louco, quem me velho. contou, velho. Esse cara é maluco. Pois é. E eu, quando eu cheguei no time, olha só que loucura, eu enviei uma mensagem no Instagram, e aí o pessoal me respondeu, falou, tem treino tal dia, vem aqui, né, pra conversar com o treinador. Sim. E aí eu fui acima do peso, sem pretensão nenhuma de já treinar, mas aí o treinador falou assim, você é brasileiro? Falei, sou. Ele, quantos anos você tem? Aí eu tava com 24, ele pegou e falou assim, você tá com uma chuteira aí? Falei, tô. E, mano, eu tinha uma semana que eu tava aqui na Espanha, eu não entendia nada do espanhol. Eu tava, tipo... E no Puebla eles falam mais enrolado ainda, né? Sim. Aí ele só falou assim, quer treinar hoje? Aí eu falei, posso? Aí ele falou, sim, pode. Aí, tipo, eu já fui treinar, aí deu, tipo, 2 treinos, e aí eu comecei a sofrer com canelite. Sim. Eu tava acima do peso, eu já tava parado fazia 1 ano, e eu tava com chuteira de cravo alto, mas acho que a minha não era própria do Society. E aí eu comecei a sofrer um pouco, mas ainda assim eu fui tentando, tipo, me adaptar. E aí ele falou, se prepara fisicamente aí, que se você estiver bem, a gente conta com você. Mas acabou que aconteceu o que aconteceu, eu tive que mudar pra Madrid, depois vim pra Barcelona e acabei não jogando. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer, Exato, né? com certeza eu prefiro estar aqui. E rapaziada, só pra avisar vocês que a gente tá fazendo uma introdução sobre quem nós somos, mas Exato. também vamos falar de futebol, né? Com certeza. Tá arrumando aí os microfones. Pode ser? Foi? Os problemas técnicos, rapaziada. Faz parte Não, do ao vivo. problemas não. São Imprevistos. imprevistos que estão sendo arrumados ao vivo. Exato. Para a faz melhor parte. comodidade de todos.
O podcast, o intuito do podcast no geral é essa mescla de um podcast tradicional, de conversar com a pessoa, falar sobre a vida e tal, mas também mesclar com um programa esportivo do que tá acontecendo no futebol, resenha e tal. A gente quer deixar uma coisa bem mais natural e tal, não algum... Esse acho que é o intuito do podcast no geral, mas a gente quer fazer da nossa maneira. E já falando sobre isso, eu separei 3 perguntas pra você, que eu quero ver o que você vai responder. Eu não sei, ainda não tenho nome pra esse quadro, rapaziada, mas é meio que um joguinho. Todos os episódios eu vou fazer um jogo pro Pelé e ele vai fazer um joguinho pra mim. E quando tiver convidados aí... Exatamente. Convidado pra também. pessoa. E eu separei aqui 3 perguntas, eu quero ver o que você vai responder, Pelé. Vamos para a primeira. Você prefere o São Paulo ser rebaixado Já sei. ou o Palmeiras ganhar o Mundial? É um ou outro. Caraca, mano. Esse é difícil, pô. Porque é a maior piada do futebol. Vamos dizer assim, é o poder zoar o palmeirense de não ter Mundial. Mas é o único argumento que o São Paulo tem pra ainda poder... É a única não piada do São Paulo. É a única não piada, exato. Não. Porque o São Paulo, qual é a piada que tem com o São Paulo? Não, mas tô falando que não é não piada porque é a única coisa que não podem zoar o São Paulo. Tá, entendi, entendeu? Faz sentido. Eu entendi o contrário. Eu achei que todo o resto era piada. É que zoavam da Copa do Brasil, aí ganhou, acabou. Exato, entendeu? é a única coisa. E que é um bom argumento pra defender que o São Paulo é o maior clube do Brasil. Apesar de ter o Flamengo, uma briga boa ali dentre vários clubes. Não, eu falo... Solta um Flamengo. Não, mas eu solto porque o Flamengo também não foi rebaixado. Sim, então não, também verdade, tem esse verdade. argumento, né? Mas, putz, é muito difícil, velho. Mas, cara, o Flamengo eu acho que é o único time que nunca vai cair. Nunca. Tipo, se não caiu até agora, não vai mais. Exato. Porque ó, é muito dinheiro. E o São Paulo eu acho que não caiu, mas ainda tem chance. Só continuando nessa linha. Cara, o São Paulo, eu jurava que ia ser o Santos rebaixado, e eu falei, o próximo é o São Paulo. E assim, veio a Copa do Brasil, o São Paulo tá maquiando, mas assim, se continuar nesse espaço, infelizmente, nação tricolor, se continuar nesse ritmo, São Paulo vai embarcar ali junto com o Corinthians nesse mundo de dívida e é complicado. Vai chegar a hora. Eu penso... Chegou a do Santos, né? Antes de responder, já vou responder, mas eu penso igual a Big Boys, sabe Big Boys? Sei. Pô, São Paulo, faz um time mediano pra ficar ali meio de tabela ou até um pouquinho abaixo pra não cair. Conserta as contas, véio. Faz o que o Flamengo fez. Fica uns aninhos ali no... Tá maluco? Aí a gente volta. Agora ficar nessa maquiagem de dívida. Pô, os caras aprovou um orçamento lá que você vai ficar no negativo 200 e poucos milhões, eu acho, algo assim. Como. Loucura. Enfim, cara, essa é muito difícil, velho. É muito difícil mesmo, velho. Caraca. Mas assim... As outras duas são mais de boa. Eu acho que eu... Nossa, mano... Porque, eu vou te explicar, se eu aceitar o São Paulo ser rebaixado, o Palmeiras nunca vai poder dizer que é o maior. Eu acho que nunca vai falar, pô, eu sou o maior, porque eu tenho o Mundial. Isso é muito gratificante, sabe? Sim, é verdade. Só que vai manchar muito a história do São Paulo. Apesar de não diminuir, vai manchar muito. E outra, o palmeirense já acha que tem Mundial, né? Então, acaba que... Ai, cara. Acho que eu prefiro o São Paulo não ser rebaixado. Deixa os caras ganhar um Mundial aí. Já acham, igual você falou, já acham mesmo, então. Eu escolheria o mesmo. Pena que agora eu não posso mais. Então, ó, a segunda é... tá. Por 1 milhão de euros. Essas perguntas é muito boa, mano. O que não faríamos por 1 milhão de euros, né? Mas por 1 milhão de euros, você tiraria o futebol da sua vida? Você nunca mais ia poder assistir, consumir, jogar e falar. Não tem, nunca mais, não tem como, mano. Não tem como. Nunca mais, simplesmente. Eu não ia 1 conseguir, milhão de euros na sua conta agora, mas você não pode assistir, conversar, consumir, jogar, nada. Eu não ia conseguir, mano. Eu ia ter que pegar 1 milhão de euros e deixar na conta guardada, porque eu ia ter que devolver, porque eu não ia conseguir. Eu ia falar, ganhei 1 milhão de euros, vai ficar aqui pra eu te devolver em 2 dias, mano, vamos muito lá. difícil também. Quando eu tava escrevendo, eu também pensei, porque tipo assim... Tá, daí com 1 milhão de euros, o que eu faria? Eu ia querer ir nos jogos, mano. Exato. Comprar camisa. Final de Champions, Copa do Mundo. Então, é muito difícil. Não tem nem como. Eu ia aceitar e eu ia devolver pra pessoa. E eu ficava com os rendimentos daí de um dia, né? 1 ou 2 dias eu ficava com o rendimento daí. Um diazinho rendimento, eu não sei quanto daria, mas... Não, em euros ainda tá bem, né? Uma boa diária, eu acho.
Uns milzinho. Então, ó, esse é ao vivo, hein? 500 mil euros, metade. Só que daí você tem que ficar 5 anos. 100 mil euros pra cada ano. Ah, velho. Eu aceitaria também. É a mesma Mas não coisa. ia Cara, não ia conseguir, mano. É muito difícil, cara. Não é nem que eu não quero, é que eu não ia conseguir, velho. Também não ia. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Tá, e agora essa daqui você vai ter que pensar um pouco. Você pode voltar no tempo pra corrigir algum acontecimento da história do futebol. Qual você escolheria? Voltar no tempo pra Pra corrigir. corrigir. Tipo assim, aconteceu X, você pode mudar pra acontecer Y. Tanto positivamente como negativamente. Sim, cara. O primeiro que veio na minha cabeça foi o Brasil contra a Croácia. Cara, que doeu muito em mim, velho, porque eu tava... Boa escolha. O problema é que depois ia vir a semi, né? Exato, então não é uma coisa que ia garantir a minha felicidade. Porque depois vem a semifinal e era a Argentina, e aí... Cara, se eu pudesse corrigir alguma coisa, bicho... Talvez a final de 2006 da Libertadores, aí o São Paulo seria tetra da Libertadores. Ah, é verdade. Seria o único, ainda não, ninguém teria chegado. Poderia ganhar do Barça, né? Porque se o Inter ganhou... Exato, poderia ganhar do Barça, então... Acho que é a final da Libertadores, 2006. Top. Eu também mudaria a final da Libertadores que o Santos perdeu. Foda. Acabou as perguntas? Acabou. Essas foram as 3. Cara, eu Falei que ia ser mais de boas as duas últimas. Eu pensei em uma coisa diferente, não foi tão elaborada assim. Até pelo... Cara, essa semana foi uma loucura. Mas enfim, acabou que eu não pensei em fato de uma coisa tão diferente, mas fecha o olho que eu vou mostrar pro pessoal aqui um nome e você vai ter que adivinhar. Ah, okay? De jogador? Calma. Treinador. Caraca. Olha o nome aqui. Pessoal do Instagram. Tem que adivinhar o treinador que eu escolhi aqui, cara. Treinador. Bom, eu não vou te dar uma dica, não. Eu ia te dar uma dica, mas... Não, beleza, vou perguntando, tá? Uhum. Ele é velho. Cara, velho é uma palavra muito forte, eu acho. Mas, não, meia idade ali, uma idade média de treinador, vai. Tá, ele tá treinando ainda? Sim. No Brasil? Sim. Treina um time de São Paulo? Não. Meia idade. Então ele treina um time do Rio? Não. Não? Não. Rapaziada, pra quem não sabe, o Pelé torce pro Maringá também. Se ele botar o técnico do Maringá, velho, eu vou ficar aqui até amanhã que eu não vou acertar. Tá, ele treina na Série A, então? Não. Não? Não. Treina no Brasil, não é na Série A. Então vamos Série B. Também não. Bom, é que eu não sei se você sabe o nome dele, se você não souber, mas se você me conhece, você já meio que já foi no caminho certo, mas não é isso de fato. Não, mas tu falou que ele treina atualmente. Ele treina atualmente no Brasil. No Brasil. A seleção, então, ele treina? Não. Meu Deus do céu, velho. Mas se ele não treina a seleção, não treina a Série A, não treina a Série B? Não treina Série A nem Série B. Série C, então. Quase. Série D? Série D. Mas, pô, tu sabe o nome dele, tu já falou dele pra mim. Já falei? Já. Treina na Série D. Não é de São Paulo, não é do Rio. Que time que tá na Série D, velho? É porque acho que eu já fui um pouquinho longe, eu acho. Tá, mas calma. Uhum. Mais um pouquinho. Quem subiu da Série D agora? Santa Cruz. Não, mas não sei nem quem é o técnico de Santa Cruz. Série D. Caraca, muito difícil, velho. Eu já falei dele pra você. Já, a gente já conversou sobre ele já, pô. Mano, você chegou na cara do gol e você voltou pra trás. Mas é porque Série D, mano. Tô pensando nos times vou dar uma dica. Aqui. Agora ele tá treinando um time da Série D. Antes era um time da Série C. Ele saiu da Série C? Ele saiu de um time da Série C e foi pra um time da Série D. Já ajuda a dar... Se alguém souber aí, comenta aí, rapaziada. Porque eu não tô sabendo não, velho. O cara é meia idade, você falou, né? Pra treinador, sim. Tá, meia idade, treina na Série D. Não, e não é de Santa Cruz. Não.
Pode ser dos outros 70 e poucos times da Série D. Não, mas é que não foca nisso, mano. Foca em quem eu poderia tá colocando. Você já foi no caminho certo. Times do Paraná, então. Ele já treinou o time do Paraná. Mas atualmente não. Não. Já treinou times do Paraná. Já treinou o Atlético Paranaense. Não. Então, Coritiba. Não. Quer outra dica? Longevidade. Longevidade. É. Então, ele já treina há muitos anos. Treinou durante muitos anos. O pessoal, na verdade, pediu ajuda, mas eu mostrei pro pessoal quem que era, né? Aí o pessoal já sabe mesmo. É verdade. Pô, devem estar mexendo muito burro então agora, velho. Não, é porque eu parei pra pensar agora, mas é porque eu pensei assim, ou ele vai ficar batendo a cabeça ou ele vai acertar de primeira. Se ele for no... Cara, mas o pior é que você falou que eu sei, mano. Sim, porque a gente já conversou sobre ele. Se eu falar o nome, acho que você vai lembrar. Já conversou sobre ele. E a conversa era tipo, surgiu do nada a conversa. Mais ou menos. Amor, me ajuda aí, amor. mas você já viu aí? Alguém respondeu? Não. É porque eu mostrei, pô. Acho que então também o pessoal não... Você leu o nome? Pô. Então, mano, ó, nós já falou, tem uma piada comigo em relação a isso. Mano, vou falar. Tá, fala que eu não consegui, velho. Pô, o Jorge Castilho, mano. Jorge Castilho? Do Maringá, pô. A gente já falou sobre ele, mano. Aí tá de sacanagem. Não, cara. a gente já conversou sobre ele, sobre longevidade, por ele estar no Maringá há um tempão. Mas eu não bom conheço trabalho. o cara, velho. Eu achei que tu conhecia, pô. A gente já falou sobre ele. Não, mas falei sobre ele. Pô, o cara ficou... Podia ficar aqui até amanhã que eu ia acertar. Por isso que eu falei que você tava no caminho certo. Tu já foi no Maringá logo no começo, pô. E a gente já conversou sobre ele. Ele ficou quase 4 anos no Maringá. Ah, não, eu sei que... agora eu lembrei que a gente conversou que ele tá há muito tempo e tal, mas eu não ia lembrar do nome. Não, então, enfim, fui muito longe. Desculpa aí. Estraguei não, o joguinho. Mas foi boa. Vou estimulando o Rick a conhecer cada vez mais o futebol. E eu ainda falei, né? Se ele tivesse escolhido o técnico do Maringá... Mas ele saiu, foi tá no Uberlândia agora. Uberlândia. Mas, pô, Castilho, você é brabo, mano. Você não tinha que ter saído, não. O erro não foi seu. O erro não foi seu. E ele tá assistindo nós. Se não tiver, a gente marca. Pra ele. Marca o Castilho aí no chat. Marca o Jorge Castilho aí do Maringá. Pra ele entrar na live, pô. E depois a gente marca ele no corte que sair também. Jorge Castilho é brabo. Ele foi o segundo trabalho mais longevo do Brasil. Ele chegou em 2020 no Maringá e ficou até agora 2025. Só atrás do Abel Ferreira. Só atrás do Abel Ferreira. E ele chegou em 2 semifinais paranaense, 2 finais. Ganhou do Flamengo lá e tal. Fez a melhor campanha da história do Maringá na Copa do Brasil. Conseguiu acesso pra Série C, que foi a primeira vez também. Então, pô, o cara é brabo, uma lenda. Acho que a maior lenda do Maringá é ele. Mas aí, como infelizmente sempre sobra pro técnico no futebol brasileiro, nunca pra quem tá... Mas também pipocaram muito, né? Mas pô, os caras não... Tipo assim, não deram a matéria-prima pro cara trabalhar e queria que o cara fizesse mágica. Infelizmente, nem sempre é possível. Nem sempre o melhor prevalece, né? Exato. E falando em nem sempre o melhor prevalece, vamos falar de Messi, né? Você concordou comigo, né? Não, eu falei. Não, peraí. Não, peraí. Eu falei assim: nem sempre o melhor prevalece. Vamos falar de Messi? Exato. Ele não tá prevalecendo agora, mas ele é o melhor. Não, eu quis dizer pelo outro lado. Eu falei coisa errada, então. A gente vai falar aqui sobre algumas coisas que aconteceram nessas semanas do futebol. E o primeiro tópico é sobre o Messi, que fez o seu último jogo na Argentina, pelas eliminatórias, provavelmente o último jogo dele pela seleção na Argentina, e falou que vai ser a última Copa do Mundo, mas isso era meio óbvio já, né? Pois é, na verdade acho que eu vi a entrevista, ele meio que não garantiu que ele vai estar na Copa do Mundo. Mas assim, vai estar, exato. Vai estar. E assim, ele falar... Tá fazendo um drama, o Messi. Pô, né? Messi, eu Quer sou... aparecer. Eu sou seu fã, mas não é dessa não, pô. Força amizade não, tu vai estar lá, pô. Não tem como. Não precisa ficar também falando, tem que ser igual o pai. Falou aqui, ó, eu vou estar assim. Isso aí eu vou jogar ele é brabo mesmo. Copa, assim. Pô, mas o Messi esse último jogo, na entrevista, o repórter chorando, e aí o Scaloni, só de ver ele chorando, já começou a chorar também. E aí ele no aquecimento, com o olho cheio de lágrimas, loucura. O Messi cara respeita muito ele, velho. E uma coisa que é fora desse último jogo aí, mas
Teve um jogo lá nos Estados Unidos, que ele jogou a final, né? Teve uma final lá nos Estados Unidos. Inter Miami, acho que Seattle. E o Inter Miami perdeu, que até você viu que o Suárez cuspiu no cara. Eu tava pensando em falar justamente sobre isso. E aí, nesse jogo, tem um argentino que joga no Seattle, que chama Pedro de la Vega. Ele era do Lanús e tal. E aí, ele brigou com o Messi nesse jogo. Caraca. E aí, os seguranças do Seattle falaram que o Messi disse pra ele, dentro do campo, que ele virou pro Pedro de la Vega, o Messi, e falou assim, se depender de mim, você não joga na seleção enquanto eu estiver aqui. Então, tipo, isso só mostra o quanto que o Messi... Tipo, claro, óbvio que... E não vai jogar, né? Vai. E se eu fosse ele, eu já nem... Já falo assim, pô, vou esperar o Messi aposentar, então. Porque, mano, o que o Messi fala ali é muito respeitado. Não tem como. Ele não vai jogar. Eu acredito, não conheço ele, mas por qualidade, eu creio. E porque o Messi falou que não vai, né? Então... Primeiro que não tem espaço, né, pro cara, mas... Ele não é ruim. Ele era uma promessa, mano. Eu conheci ele no FIFA. No FIFA ele tinha um potencial salva bom. Muito, pô, tá maluco. Ele tinha um potencial bom, mas eu acho que eu não vai jogar, não. Pô, mas o Messi é... Uma pergunta, você acha que o Messi já ficou maior que o Maradona, já pro argentino ou não? Pô, tá difícil, velho. Mas eu acho que sim. Será? Sim. O Maradona é meio que uma religião lá, mano. Mas, mano, é que o Messi ainda joga, tá ligado? Eu acho que é geracional, né? Espera o Messi se aposentar e dar uns 5 anos, 10 anos pra você ver. Sim, os caras começarem a capengar aí, né? Aí a seleção da Argentina já não vai ser a mesma. Aí os caras vão falar, pô, antes tinha o Messi, não sei o quê. Exato. Ele vai virar, Sim. vai ser igual o Maradona. O Maradona também, tipo, claro, eu não era vivo, né, na época que ele jogava. Mas eu acho que ele só tem essa devoção em cima dele, assim, depois que ele parou. Tipo assim, os caras já consideravam ele muito ídolo e muito brabo quando ele ainda jogava, mas depois que ele parou, ficou maior. E com o Messi, acho que vai ser igual. Sim, pode ser. É que o Maradona tem muito o personagem, né, velho? Toda a história, todo o contexto por trás, as pessoas... Uma vez uma coisa aleatória aqui, eu tava conversando com um colega, meu amigo meu, Tiagão, e ele falou assim, que fazer publicidade com o Neymar muitas vezes pode ser mais caro do que com o Cristiano Ronaldo ou com o Messi. Porque as pessoas se identificam mais com o Neymar do que com o Messi ou com o Cristiano Ronaldo, porque o Neymar comete erros, faz as loucuras dele e tal. E o Maradona tem muito isso, né, velho? Dele fazer as loucuras dele lá, as tretas, doping, isso, aquilo, e as pessoas às vezes se identificam, né, velho? O cara virou meio que uma religião mesmo na Argentina. E depois ainda foi treinador e tudo. Sim, exato. Então, pô, o fato dele ser ídolo no Napoli também, que é um clube... ídolo no Barça também, mas ser ídolo em um clube que não é tão tradicional assim, isso diferencia muito também. Sim. Pô, o cara é nome do estádio do Napoli. Mudou. Então, mudou. Quando ele morreu, mudaram o nome do estádio pra isso é uma loucura, Maradona. loucura. Mas, falando do último jogo, pô, o Messi é gênio, mano. Você viu os lances, né? Sim, um dos gols lá de cavadinha. O gol dele de cavadinha. Ele domina, qualquer um ali daria uma chapada, pô. E ele tira uma cavadinha que não precisa, vamos dizer assim, mas pra ele faz tão natural. E ele nem comemorou tanto. Não, Só, tipo, e ele ia fazendo outro de cavadinha, só que tava impedido, né? Não tem como, essa é embaçado, mano, não tem como. Mas falando em gênio, Cristiano Ronaldo, agora sim, rapaziada, vamos falar sobre gênio. Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro da história de eliminatórias da Copa do Mundo e chegou ao seu gol 943. Eu vou fazer uma observação aqui. Só uma coisa que o Cristiano Ronaldo não é o maior artilheiro, eu creio, que é da La Liga. E Copa do Rei também, eu creio que não. Porque de resto, mano, não tem como. Ele é muito brabo. Eu brinco assim, falo que sou hater e tal, mas ele é muito brabo. Depois do Messi é ele, pra mim, não tem como. Hein, você acha que ele... quando eu postei que ele chegou no... Porque você sabe que eu faço a contagem, né? Sim, Ele me segue no Instagram, pô. Eu faço a contagem dos gols do Cristiano desde que eu comecei, quando ele chegou em 800, eu comecei eu lembro a fazer. Uhum. Então já tá chegando perto. Você acha que tem chance dele fazer 1000 na Copa? Eu acho que não. Não, muito difícil. Faltam porque 57. Pô, não tem como. Porque ele tá fazendo uma média de quê? 25 gols por temporada agora? Não, temporada passada ele fez... sabe o que quebrou ele? Eu tava vendo a lista. Em todos os anos, ele tava fazendo no mínimo 30. E aí, claro, alguns anos 35. Nesses últimos 2 anos, o ano retrasado ele fez 37 e o ano passado ele fez 42. Ano passado ele fez 42? 42. Só que o problema teve uma temporada no United
Que lembra que ele tava no banco, aí ele perdeu um filho. Sim. Aquela temporada ele fez só 17. Então já meio que abaixou a média. Eu acho que se naquela temporada ele tivesse mantido uns 35, 40, sim, ele já agora ele teria a chance de chegar nos 1000 na Copa. Sim, porque ele já estaria aí na casa dos 970, mais ou menos. E aí ia faltar 30, porque tem uma temporada inteira pra ele jogar. Não, daria. Então acho que daria, mas do jeito que tá agora é muito difícil, cara. Muito difícil. Muito difícil. Ele tem uma temporada pra jogar, ele teria que fazer, sei lá, quase 50 gols na temporada, pra chegar na Copa faltando uns 7. E ainda assim é muito difícil fazer 7 gols na Copa do Mundo. Eu acho que ele vai chegar na Copa, tipo, com uns 970. Pode ser, sim. Creio que sim também, pela temporada toda, vai né? faltar 30, né? E, cara, ele é... Eu vendo os lances do último jogo, pênalti muito bem batido, né, mano? Oh, tá maluco, o goleiro. E esses pênaltis é muito bonito, o goleiro vai deslizando assim e não chega, pô. Mas ele perdeu um gol, assim, mas eu falei, cara, como que pode com 40 anos ele ter essa reação? A bola vem, ele domina e ele já domina pronto pra finalizar e acaba que a bola sai um pouquinho em cima do goleiro. Sim. Mas eu falo, cara, como que ele consegue com 40 anos ter esse poder de reação e de controle de bola? Muito brabo, mano. Muito brabo. Eu brinco assim e tal, mas ele é muito brabo. É que o Messi, pra mim, é a questão da genialidade mesmo, sabe? Tipo, sim. De capacidade de improviso ali, fazer o impossível parecer muito simples. Então é por isso, assim. Mas o Cristiano Ronaldo é muito brabo, mano. Depois você repara nesse lance pra você ver. A bola vem meio que nas costas dele, assim. O cara, acho que não sei se é o João Neves, alguém escora de cabeça pra trás. Cara, ele domina muito rápido e finaliza. Eu falei, mano, que agilidade é essa? O movimento dele de pensar rápido é muito absurdo. Né? E assim, a bola vem, ele já tá pensando na bola entrando no gol. Ele não pensa em outra coisa, né? A bola vem, ele já tá pensando em fazer o gol. Ele não pensa em, vou dominar e vou ver se dá pra chutar. Não, ele já vai a bola vem e já fala, vou chutar. Sim. Como eu vou fazer, eu não sei, mas eu vou chutar. E aí o corpo faz no automático. Ele é gênio, rapaziada. Não tem outro igual ele. Por mais que o Pelé fale. Tem outro, sim. Tem 2. Brasil classificou para a Copa do Mundo na sua pior colocação na história, 5º lugar. Inclusive, se fosse em outros anos, o Brasil pegaria repescagem, hein? Teve a sorte que agora classifica mais seleções. Não, mas peraí. Mas e você? Você sobre o Messi aí, pô, o que você achou do Messi, do Cristiano Ronaldo, seu maior artilheiro? Cristiano Ronaldo você não precisa falar muito não, a gente já sabe que você vai rasgar elogios pra ele. Não, mas do Messi, não, eu falo zoando também, mas porra, tenho que falar do Messi, velho. Não, o Messi é brabo também, né? E essa mística toda criada em cima dele aí e tal, a torcida, pô. E o último jogo, mas acho que ele vai fazer voltando, né? Eu acho que ele vai fazer mais algum jogo antes de parar. Faz a Copa e aí depois ele faz um tipo de despedida mesmo, oficial e tal. Na Argentina, né? Sim. Pô, também é sacanagem fazer a despedida contra a Venezuela na Argentina. Nada contra a Venezuela, mas pô, que joguinho, né? joguinho básico, né? Pô, e Venezuela tava brigando pra tentar... Faz um amistoso lá contra a França, lá pra refazer. Não, faz um... faz um clássico, pô. Também. Não tem como. E você falou em Venezuela, só uma coisa aqui. Eu queria que a Venezuela fosse pra repescagem, pô. Mas, pô, a Bolívia foi da hora também. Sim, mas a Venezuela ia ser a primeira vez, né, mano? Eles nunca foram pra uma Copa do Mundo. Sim. E eu ia falar aqui, eu torço pro Maringá e tal, mas eu gosto quando times pequenos vão bem, sabe? Eu só não torço pro time pequeno ganhar quando é contra o São Paulo ou contra o Real Madrid. De resto, mas ainda assim, às vezes eu falo, pô, mas espero que vá bem, que não tome um 8-0. Sim. Entendeu? Mas... eu tava torcendo pra Venezuela aí, cara. Acho que o único time pequeno que eu não torço... o único time pequeno que eu não torço é o Corinthians, mano. Os bastidores aqui do podcast teve um... Ficou bravo ali. Vai saber, aqui é só os GOAT, por favor. Deixa assim. Faltou do Santos aí, né, velho? Eu assumo o Santos, deixa assim, fica aí. Agora, botar o do Vasco do meu lado também foi sacanagem, né? É porque aí é o clube da Série B, né, mano? Aqui é o clube só Série A, entendeu? Entendi. E nem foi pensado, hein, rapaziada? Isso aqui foi... E sobre o Neymar na Copa de 2026? Você acha que o Ancelotti vai convocar ele? Cara, só... O Brasil tá em quinta... Voltando, o Brasil tá em quinta é uma sacanagem, né, velho? Não dá. Cara, como que... Eu não consigo entender como que os caras... Foi muita troca de técnico, né? Teve o Diniz, teve o... Quem que foi o outro? Foi Diniz, o Dorival, teve o Ramon Menezes, 2 jogos lá, acho que tava treinando... Que bagunça, velho. Pô, e o Ramon Menezes treinando a seleção brasileira e a Olímpica ao mesmo tempo. Sim.
E depois o Diniz treinando o Fluminense. E a seleção ao mesmo tempo. seleção... É igual o modo carreira do Cara, FIFA. Né? Exato. Treina os dois ao mesmo tempo. Exato, é uma loucura. Então, mas assim, cara, eu mesmo com o treinador faz muita diferença. E eu percebi isso nessa temporada no Ousadia. Percebi que faz muita diferença. Mas, cara, com os jogadores que tem, eu não consigo entender, cara. Até pelo rendimento deles, cara, eu não consigo entender como que não rende na seleção, cara. Sim. Não rende tão pouco na seleção. Sim. Não entra na minha cabeça. E olha que depois que eu virei jogador, eu falei, putz, eu vou tentar... Fiquei um pouco menos crítico em relação a jogador, porque eu falei, cara, tem muita coisa que influencia de fato. Uhum. Mas eu não consigo entender como que cai tanto o rendimento, cara. Eu não consigo. Tem jogador que nem gosta de jogar. Hoje até a Ana me mostrou o Rafinha reclamando. Supostamente o Rafinha reclamou que o Ancelotti botou ele pra jogar na Bolívia um jogo que não valia nada. Falou, pô, não queria estar jogando aqui porque tá na altitude, não sei o quê. Ah, cara, o Rafinha também, né? A gente fez ultimamente ele tá chato. Rafinha, quero você aqui no nosso podcast, mas desculpa, mano, eu vou falar a verdade, eu não entendo a cabeça do Rafinha não, cara. Eu acho... Tipo assim, pelos jogadores, eu até acho que de repente se ele não convoca, os jogadores iam falar assim, pô, a gente queria tal, mesmo que ele só esteja no grupo e tal, mas eu acho que como ele como Ancelotti, cabeça de técnico mesmo, eu acho que em algum momento dos dias ou das convocações, passa pela cabeça dele pensar em não convocar o Neymar pra Copa. Não, eu acredito, eu não vou dizer certeza, mas eu acredito muito que ele já está tentando montar a seleção sem o Neymar. É. Mas assim, eu acho que vai chegar perto da hora ali, principalmente com os amistosos, dependendo muito dos resultados dos amistosos. Se o Brasil for muito bem nos amistosos, eu acho que tem grande chance do Neymar ficar de fora. Sim. Mas dependendo como for, se o Brasil ganhar ali de 1-0 e perrengue, atuação ruim e tal, eu acho que ele, mesmo sendo o Ancelotti, ele vai olhar e vai falar assim, não é nem ceder a pressão, eu acho que ele vai olhar e falar, cara, é melhor ter ele aqui comigo, porque... Porque, cara, desculpa, mas quem ali que vai tirar um coelho da cartola? Talvez Vini Júnior? Se fosse o Vini Júnior do Real Madrid, sim, mas da seleção... Até agora não provou nada, velho. Paquetá, não vai, são jogadores bons. Claro, né, gente, tô falando aqui com a régua que eles jogam, tá? Não tô falando comparando ao Pelezinho, não. Tô falando comparado ao nível alto. São jogadores bons, grandes jogadores, jogam Premier League e tal. Real Madrid, mas, cara, quem vai chamar a responsabilidade mesmo é o Neymar, mano. Sim. Não tem como. E aí o Ancelotti vai chegar ali, já teve toda essa bagunça. E chegar perto da Copa do Mundo e ele olhar e falar, cara, o time, tipo assim, não tá... Quando encontra uma dificuldade tática ali, o time não consegue sacar algo a mais. Uhum. E ele vai ver e falar, pô, todo mundo falando do Neymar, eu sei que o Neymar pode produzir. Vou levar, bicho. É igual o Formiga falou, você tem, ainda que seja pra ficar no banco, você tem o Neymar no banco e o Richarlison, vamos dizer, dos que foram... Cara, quem você vai pôr? Pra tentar mudar um jogo, né? Se tu fechar o olho, sua mão vai no Neymar, pô. Não tem como. É instintivo você colocar o Neymar. Essa aspa aí é pra título de corte, hein? Se você fechar o olho, o seu dedo escolhe o Neymar. Não tem como. Porque é muito diferente, velho. Ele é muito diferente. Tecnicamente, a inteligência, fisicamente, realmente, assim, ele não... Acho que o nível dele não tá pra jogar uma Copa do Mundo. Tem que melhorar muito. Sim, mas assim... Tem que primeiro salvar o Santos do rebaixamento, Neymar. Depois você pensa em seleção brasileira. Pô, mas... Não é sua prioridade agora. É aquela brincadeira. Nem Noé carregou tanto animal, mano. Mas ele tá sendo um animal a mais atualmente, pô. Não tem como, mano. Eu acho que se você coloca uns caras um pouquinho melhor ali... Cara, mas o elenco é bom, velho. Olhando... Ô, Pelé. Não tem como. Jogador ali que é bom. Bom de nome. Vou te falar. Pega o Rolheiser, coloca no Corinthians, ele pra jogar do lado do Garro. Você vai ver o que ele vai jogar. Desculpa. Não tem como, mano. Olha. Eu vou falar uma coisa. O próprio Guilherme, que a torcida fala tão mal, coloca o Guilherme no São Paulo pra ver quantos gols ele vai fazer na temporada. Mano, eu acho o tanto de gol que perde com... Não tem como, mano. Eu acho que não. Assim, olha mas que a fase também do jogador. Olha a torcida ameaçando o cara, falando um monte de coisa aí. Porra, ele recebe uma bola na cara do gol. A cabeça dele já é, putz, se eu errar aqui, eu tô ferrado. Pode ser também. Talvez eu esteja sendo muito crítico. O Brasão.
o Gabriel Braz é muito bom goleiro. Não, com Mas certeza. mesmo sendo bom, toma 4 Mas gols, é que 6 também gols. não tem como, né, mano? É a mesma coisa do Neymar. Neymar é muito bom, mas com os caras que tá do lado dele não vai, mano. Olha, se você pegar, assim, os lances só de 1-2 que os caras não conseguem fazer básico com o Neymar, é sacanagem, pô. Acho que você pegar de 1-2, você faz uns 2 horas de vídeo ali só de 1-2 que os caras não conseguem fazer com o Neymar, pô. Ele toca o 1 e o 2 nunca chega. Isso é verdade. Tipo, não tem como. E ele já tá... Ele tá jogando num ritmo, tipo... E que o Messi joga, de fazer tabela, jogo rápido, inteligente. Os caras não conseguem acompanhar, mano. Sim. Não conseguem, infelizmente. O Messi joga na Argentina no mesmo ritmo e no mesmo estilo que o Neymar joga no Santos, mas os caras do Santos não conseguem acompanhar. Os caras da Argentina acompanham a inteligência dele. Mas muita gente fala que não pode convocar jogador da time pequeno de Premier League, não sei o quê, mas vai ver os caras da Argentina, é tudo... Pô, com certeza. Então, tipo assim, é só pra provar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Mas eu acho que o Ancelotti no final da convocação vai depender muito disso, do resultado dos amistosos. Também acho. Mas ele tá preparando pra não ter o Neymar, certeza. Sim, não. Mas o Ancelotti é brabo, confio nele. Eu também. Tem gente que fala mal. Aquela declaração também do Neymar de não preciso provar nada pra ninguém. No jogo que o cara da comissão tava lá, cara. Não. Essa foi foda. Mas tudo bem que não foi culpa só dele, né? Mas ele também não... Teve vários jogos aí que ele não demonstrou nada mesmo. Então, sim. Independente do time. Sim, com certeza. E falando em time brasileiro, Corinthians e Fluminense estão na semi da Copa do Brasil. Inclusive hoje, no dia que a gente tá gravando, vai definir os outros semifinalistas. Mas eu coloquei isso aqui pra gente falar um pouco, porque o futebol brasileiro voltou, né? Depois da data FIFA. Da data FIFA que todo mundo começa a ficar louco da cabeça, que não tem mais o que falar. Tá maluco? Chato, né, rapaziada? Pode ser até legal no começo, mas depois... Não, e ainda mais jogos igual que o Brasil tava já classificado e tal. Pelo menos tem a polêmica do Brasil tá mal e tal, porque imagina se o Brasil tá bem, tá em primeiro lá, ou segundo... Aí nem ia ter o que falar, bicho. Ia ter que ficar enchendo linguiça. Aí, como o Brasil tá mal, ainda tem alguma coisa pra comentar e tal, algum tipo de conteúdo. Mas eu até vi gente falando ontem, porque o Fluminense se classificou, né, do Bahia, Sim. com um gol do Thiago Silva aos 84 minutos de jogo. E eu vi gente falando que o Thiago Silva está jogando futebol para a seleção brasileira. Eu convocaria o Thiago Silva. Eu prefiro ele do que o Marquinhos. Não aguento mais o Marquinhos. É uma briga boa, mas o Thiago Silva é muito monstro, mano. Muito, assim. E muito subestimado. Mas é que no Brasil ele ficou marcado, né? Pelo choro e tal. Choro lá no cara, mas não sei o quê. Di Maria chorou e ninguém falou nada. E o Thiago Silva, ele é muito subestimado. Eu acho que essa volta dele pro Fluminense, o pessoal começou a ver o Thiago Silva, de fato, o quanto ele... Porque quando ele chegou, o Fluminense estava muito mal. E ele chegou em Fluminense, emplacou algumas vitórias seguidas e tal, saiu da zona de rebaixamento. O Mundial foi bem. Sim. Não, isso eu falo ainda do ano passado, né? Tá, sim. Ano passado. Foi ano passado, Foi né? ano passado. Ele chegou e o Fluminense estava na zona de rebaixamento lá, e aí o time mudou, e aí, pô, como que pode, né? Um zagueiro influenciar tanto. Não foi só ele, de fato, mas, cara, com certeza ele teve muita importância. E aí as pessoas começam a perceber o quão grande o cara é, velho. Porque o pessoal subestima muito ele. Subestima muito mesmo. E o Fluminense jogou muito bem, mano. Jogou muito bem. Não, eu acho que tem chance. Aliás, o Corinthians também, infelizmente, tem chance de ganhar essa Copa do Brasil, porque das últimas vezes que o Corinthians foi eliminado, porque o Corinthians já tá batendo semifinal de Copa do Brasil faz tempo, e das outras vezes que foi eliminado pro Dorival, e dessa vez o Dorival está no Corinthians. E o Dorival tem título de Copa do Brasil recente. Exatamente. Então acho que perigosamente o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil. Pois é. A única coisa que me deixa mais confortável é que está no lado da chave do Cruzeiro. E o Cruzeiro já encaminhou a classificação contra o Galo. Então, se tudo der certo, eu acho que o Corinthians não aguenta com o Cruzeiro, não. Se Deus quiser, não, cara. Deus te ouça. Pô, mas eu tava vendo... Não consegui ver o jogo muito tarde, não tem como. É muito tarde. Mas o Corinthians jogou muito bem, mano. Muito bem. Até o Atlético Paranaense, não sei se você viu os lances. Como que é o nome do atacante do Atlético Paranaense? Pô, fugiu agora. É o que fez o gol lá no lado? Isso. É Kelvin, alguma coisa. Alguma coisa. Pô, golaço, hein, mano? Fez um golaço. Mas aí não tem como, falta no meio campo. Mas é que o Atlético, e foi falta mesmo. Também... Atlético. Acho que não vai nem subir pra Série A. Não, depois eu torço muito pros times da minha região.
Você não gosta do Atlético Paranaense, né, mano? Não gosto. Por que Gosto você do não gosta, Coritiba. mano? Porque no Paraná eu sou coxa, né? O coxa tá líder, coxa líder. O Atlético Paranaense torço muito pros times da minha região, mas depois que fizeram aquele negócio de pacto, não sei, não vai, né? Esquece, mano. Eu acredito, não sou muito assim, né? Espiritualista, tudo igual essa parada do Goldcast. Tem gente que fala que tem coisa. Eu não sou tão assim. É só uma Mas ali cabra. ficou muito descarado, né, mano? Tipo assim, a gente tem um pacto, aí vai lá antes do jogo e aquelas. E assim. E todo o problema do Petralha, né? De ser sócio do Coxa, né, mano? O cara é o presidente do Atlético Paranaense e tem registro dele como sócio torcedor do Coxa, mano. Vê se tem lógica isso. Fala aí, você, tem lógica isso? Você que tá na live aí no Insta. Tem lógica? Não tem lógica, cara. Cara ser torcedor do time rival e ser presidente do clube e afunda o clube do jeito que tá afundando. Mas eu não esperava menos, velho. Olhando pra ele, assim, das coisas que ele faz, eu não esperava. Ele já brigou. Tem aquele vídeo lá que ele mostra o dedo pra própria torcida. Né? Ele nem... Esse cara é maluco. Mas o Corinthians foi muito bem, mano. E assim... O Garro joga muita bola, mano. Ele joga. Ele joga muita bola, mano. Ele tá copiando o meu cabelo, né? Tá igualzinho, rapaziada. Eu tenho certeza que ele viu algum vídeo do Ousadia, aí viu o artilheiro do Ousadia lá e falou, mano, esse cara artilheiro do Ousadia é brabo. Aí não, tem uma foto dele lá no jogo de ontem, ó, que tá exatamente assim, ó. E eu jogo com a faixa, mas ele não. O cabelo dele tá idêntico ao meu aqui, ó. Garro, se você estiver assistindo esse corte, você joga muito, mas não precisa copiar meu cabelo não, tá? E nem a habilidade, tá? E nem a lesão no joelho, que ele tá copiando também. Tá igualzinho o joelho dele, tá zoado também. E nem a habilidade, tá? Aí você vai ter que treinar muito pra... É que eu não sou argentino, né? Então. Tem que treinar um pouco pra chegar no brasileiro. Pelé, chegamos à parte da produção que está aí fora do... Falta quantos minutos pra... 5 minutos. Caraca, passou rápido. Passou rápido. Temos 5 minutos para responder algumas perguntas. Se teve. Teve pergunta no chat do Instagram? Teve alguns comentários? Pode. Sim. Tem gente que gosta de outros esportes, né? Bom, eu gosto de Fórmula 1, mas Fórmula 1 tem uma vez a cada 2 semanas, sei lá. Pois é. Mudaria... quando era pra voltar no tempo, e mudar alguma coisa do futebol, alguma coisa que aconteceu no futebol, ela mudaria o 7-1. Eu pensei nisso também, mas ainda ia ter a Argentina na final. Então, esse é o problema, porque daí chega na final contra a Argentina, imagina perder o Maracanã pra Argentina. Não quero nem pensar. O quê? Eu ou o Pelé? Eu acho que acho que confundiram, acho que era pra colocar. Não, mas o Estevão não toma sol mais, cara. Salve. Quem tem o sonho de jogar melhor? Quer falar primeiro, depois eu falo? Conselho pra quem tem o sonho de jogar melhor? Treinar bastante. Treinar, não importa se você tá com amigos, sozinho, em um time, treina bastante, treina perna esquerda, perna direita, treina drible. Treinar drible ajuda muito. E continuar, constância, né? Não vai tentar fazer algo e você vê que não dá certo e aí em 2 semanas você desiste, continua treinando. E principalmente nos jogos tenha a confiança de fazer os dribles, porque senão... Com certeza. E eu diria tudo que ele falou, mas o principal, mental. Também é bem importante. O mental é muito, muito importante, muito, muito importante a questão da confiança. Então, se prepara fisicamente e se prepare mentalmente, porque se você não estiver bem fisicamente, mas você sabe jogar futebol, eu falei o quê? Fisicamente ou mentalmente? Mentalmente. É isso. Se você não estiver bem mentalmente, mas você sabe jogar futebol, você vai conseguir colocar o seu futebol ali, não no 100%, mas você vai conseguir render. Agora, se você não está bem mentalmente, você não vai conseguir render, ainda que você esteja bem fisicamente. Exatamente. Você não vai conseguir render, e aí você vai começar a piorar, render cada vez menos, porque a sua confiança vai lá embaixo. Eu falo porque é isso que eu tô vivendo agora. Fisicamente, apesar de ter perdido muito peso, eu não tô tão bem, mas a questão da confiança, cara, meu desempenho tá assim, e eu tô confiante que cada vez vai melhorar mais. Claro que vai ter dias baixos e tal, mas aí se você tá bem mentalmente, isso não te abala. Isso não te... E era o contrário do que tava acontecendo comigo, né?
Muitas vezes eu entrava no jogo ali 5 minutos, 3 minutos. Cara, o que eu pensava era o seguinte: meu Deus, a bola tá chegando em mim, eu não posso errar, porque senão no próximo jogo eu não entro. E você ia ter uma bola Eu ia ter no jogo. uma bola. É. Ou às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso, às vezes entrava, o time tava pressão Tomando ali, pressão, entrava pra tentar Entrava marcar. só pra dar bicão pra frente. Exato, então fisicamente muito importante e mentalmente eu acho que é 60-40 pra mim, cara. É. Ah, o Alan da Ousadia. Ah. Salve, Alan, tamo junto. Tamo junto, Alan. Joga muito, mas não vem falar de Vasco aqui não, pá. Por favor. Cruzeiro campeão. Eu fecho. Tamo junto, Ian. Ian cruzeirense, mano. Eu acho que eu conheci O Ian, um o ou goleiro? É, Ele pô. é cruzeirense? Eu acho que eu conheci 1 ou 2 cruzeirense na minha vida, Eu mano. achei que ele era corintiano, velho. Loucura, né? Cruzeirense. E ele é do Sergipe, pô. Que da hora, velho. Tipo assim, não que isso tenha a ver, mas normalmente o pessoal do Nordeste ou torce pra um time do Nordeste e um time de São Paulo Rio, ou só pra um time do Nordeste, ou só pra um time de São Paulo Rio. Agora de Minas, quando ele falou, eu. Não, só. Ah, tem um salve. Tem um salve pra mandar salve? Salve pro Arthur, Davizinho, Antonini Esta. Ó, meteu. Caraca, Antonini é o nome de Meteu craque. Iniesta. Vini, Davi, Gui Freitas. Salve pra geral aí que tá na live. Muito obrigado por ter acompanhado todo mundo. Santi Nascimento. Mandou um Henrique com H, mas tudo bem, né? Tudo bem, faz Tudo bem, parte. faz parte, rapaziada. Mas não esquece que é com E, hein? E é isso. Meu Deus, o que eu ia falar? Fugiu, pô, TDAH aqui. O meu TDAH ele não bate, não, mano. Ele espanca. Pô, consegui segurar bastante a tosse, rapaziada. Pra quem não sabe, tô meio gripadinho, né? Mas dei uma segurada boa na tosse. É. Mas é isso então, né? É isso, mano. Valeu pelo episódio. Primeiro Pô, demais, episódio? tá maluco. Rapaziada, eu tava muito nervoso. Não sou de ficar muito nervoso, Tava mas por ser uma realização de um sonho aí, tem que dar tudo certo. E aí foi dando esses imprevistos, eu tava muito nervoso. Mas obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí no YouTube, quem tá acompanhando no Instagram. Obrigado mesmo, de coração. Segue a gente aí no Instagram, segue o Goldcast, segue o Rick e segue o Pelezinho na Europa E pra também. quem tá no YouTube, ou você que tá no Instagram também, vai lá no YouTube, se inscreve no canal do Goldcast. E pra quem tá no YouTube também, deixa o like, se inscreva, compartilha com todo mundo pra gente conseguir chegar em mais contas. E sempre vai ter conteúdo, né? Os cortes, o episódio completo, algum Reels aqui ou outro ali da gente fazendo alguma coisa. Então, acompanha aí, não esquece. Pra dar essa moral pra gente. Com certeza. E ativa o sininho aí, pô, porque os episódios, quando forem lançados, pra você ser notificado, pra ajudar a gente aí, que a gente tá começando. 2 moleques sonhador brasileiro. E lembrando que nos próximos episódios também a gente vai ter convidados. Então, caso você conheça alguém aqui na Espanha, em Barcelona, que você quer que a gente tente trazer, coloca aí nos comentários. Sim, e mais importante ainda, se inscrever, ativar o sininho, seguir, acompanhar as redes sociais, porque a gente ainda não tem uma frequência exata de programas. Então, se você não ativar isso, talvez você acabe perdendo, né? No lançamento, alguma coisa, às vezes só vai ver um corte ou outro, não vai conseguir acompanhar no ao vivo. Então, ativa aí, porque enquanto a gente não tem uma frequência exata, é muito importante. Mas a gente vai soltando os conteúdos aí. Com certeza. Que agora no começo também vai ser igual aquele meme da vaca, né? A gente vai pegar o episódio e vai tirar o leite dela até ela ficar magrela. Sangria. Até chegar no osso da vaca. Então, é isso. Vai ter bastante coisa. É isso, tamo Fechou? junto. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo episódio. Valeu, é nóis, valeu, irmão. Tamo junto. Valeu.